Muito bem-vindo a todos vocês ao canal Nas Trincheiras do Rock and Roll. Eu com a minha Charlatan One de George Harrison. Epiphone, olha que legal. Ô Maurício, já tinha visto uma dessa? Não, né? Nem eu, Maurício. Pela primeira vez na história, eu adquiri com muita luta, garra e sem frescura nos palcos da vida, porque eu vou começar o programa de hoje dizendo que a arte não ama os covardes. Muito bem. Por atenção, produção, por gentileza, guarde a minha Charlatan One by George Harrison. Sejam muito todos bem-vindos ao nosso programa do nosso canal Nas Trincheiras do Rock and Roll, com o programa da história do rock and roll comigo, Clayton Lemors, líder e vocalista da banda Maverick 77. Até tentaram tirar o meu título esses dias, mas não vão conseguir, na verdade, porque para se chegar onde se chega em termos de conhecimento, estudo técnico, dedicação, requer principalmente muita fidelidade ao plano espiritual. Depois, a técnica é o de menos. Mas isso é história para outro programa, certo, Maurício Fatini? Um beijo, querido. Eu quero aproveitar e mostrar minha camiseta dos Beatles, que na verdade, olha aqui, ó, camisa 10 de dezembro, o dia do meu aniversário, Dia Mundial do Palhaço. E essa camiseta, gentilmente, eu fui agraciado, presenteado por ele, meu querido amigo Isauro, mais conhecido como Vaguinho Prats, baterista da banda Maverick 77. Sejam todos bem-vindos. E no programa passado, estávamos falando a respeito de filmografias dos nossos ídolos, os pilares do rock and roll. E na semana passada, isso, Maurício querido, eu falei da história do quinto Beatle, eu falei da história do Stuart Sutcliffe, eu falei também da história do John Lennon, porque pouco se fala da história do Lennon em filmografias, né? E eu tenho aqui um acervo tanto de livros quanto de DVD, que eu sou um saudosista nato, falando da história do início da infância de John Lennon, como foi perturbadora a história do líder dos Beatles. Aí dá pra gente entender o que aconteceu na vida desse cara em termos de rebeldia. Mas eu vou abrir já abri o programa com La Bamba, o maior hit da carreira de Rich Valens. E agora eu vou soltar aqui ele ao vivo e a cores. Olha a voz do Rich como era. Olha o linguajar. Olha a cara. Rich, que era filho de uma venezuelana com um norte-americano, descendente de índios Apache, os legítimos Red Skin, como dizem, né? Os peles vermelhas. Rich Valens, que foi um dos grandes pilares do rock and roll em meados dos anos 50, juntamente com Elvis, Buddy Holly, Big Bopper e tantos outros grandes artistas da época. Eu vou falar rapidinho dele aqui, antes de falar um pouquinho do filme. Rich veio a falecer aos 17 anos, precocemente, em um acidente de avião, que foi, infelizmente, uma fatalidade. Estava no mesmo avião piloto, Rich Valens, Big Bopper e Buddy Holly. E ficou conhecido como o dia em que a música morreu. Por que, maestro, o dia em que a música morreu? Porque quando o avião caiu, ele matou, além do piloto, 3 grandes artistas promissores da época dos anos 50. Buddy Holly, influenciador dos Beatles, de Elvis Presley também, eram todos amigos, inclusive. Mas o Rich não conhecia, não deu tempo do Rich conhecer o Elvis, mas o Buddy Holly era muito amigo do Elvis mesmo. Eles começaram todos contemporâneos ali, né? Enfim, e Rich, antes de morrer, teve uma curta trajetória em sua vida. Ele prometeu, antes de morrer, que compraria uma casa e um carro para sua mãe. E felizmente deu tempo de comprar a casa e o carro para a mãe do Rich Valens. Vou mostrar mais uma vez aqui a capa do DVD. Do DVD, que é um clássico dos anos 80, imperdível. Olha aqui que legal, senhoras e senhores, com esse grande ator Lou Diamond Phillippe. Olha que lindo. Eu vou mostrar agora a contra... Olha aqui, peraí. Tá. Aí, olha que lindo, olha aqui, ó. Muito bonito. Vale a pena, é um DVD de cabeceira. Inclusive eu tenho 2, porque se um quebrar tem um outro. Eu cresci ouvindo um ditado: quem tem um, certo? Não tem nenhum. Tudo bem, então tenho logo 2. Vou soltar um pouquinho agora Los Lobos. Ô, manitinho, olha lá.
Ó o Manitinho. Fala assim, oi Ana, o Manitinho. Vai lá, Manitinho. Ah, Manitinho. Muito bem, ele gritou porque na verdade ele é dengoso, tá? E quem dengou o Manitinho foi a Ana dos Beatles. Ana, pode levar ele embora, não quero saber. Vou trocar por um café com leite na padaria, bem gordinho. Muito bem, dando sequência a história das filmografias, são várias, né? No último programa eu falei do quinto Beatles, Stuart Sutcliffe, falei da história do início da vida de infância de John Lennon, falei um pouco também da história do Stuart, de como eram os Beatles. Os Beatles não eram 4 e sim 5 Beatles, certo? Certo. Mais um pedacinho aqui ao fundo. Muito legal mesmo. E agora dando sequência, continuidade à nossa filmografia, já falei dele, né? Então tá aqui, ó. Muito bem, ó. Pra quem não conhece, procurem. No YouTube tem pra alugar. Vocês baixem lá, né? Tem que pagar uma taxinha, claro. Um filme maravilhoso. Eu me emociono todas as vezes que eu assisto, porque a história do rock and roll tá aqui, ó. Generosidade, simplicidade, humildade, talento puro. Aqui, ó. Não tinha ego, não tinha nada esse tipo de avareza como se tem hoje em dia. Nos dias de hoje, fala-se muito em cachê e pouca nota tocada. A minha amiga Cláudia fala, é muito blá blá blá, né, Cláudia? E pouca nota tocada, senhoras e senhores. Muito bem, tá aqui, ó. La Bamba. E agora, dando continuidade à nossa programação de hoje, da filmografia, eu vou soltar aqui um pedacinho de uma canção que eu lembro que eu tinha por volta de uns 14 anos, um amigo meu falou assim, eu vou te emprestar uma fita cassete, Gilson, tinha três faixas na época, né? E falou assim pra mim, e sua vida nunca mais será a mesma. Aí eu falei assim, pô, minha vida não será mais a mesma? Então tá bom, então vamos ouvir a fita cassete. Hoje eu estou com 45 anos de idade, estamos falando de 200 anos atrás, produção. A primeira música que estava do lado A do cassete, Maurício, sabe qual que era? Era essa música, e de fato, a minha vida nunca mais foi a mesma. Doors! You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you. Grande ator Val Kilmer, um filme que foi dirigido, foi escrito por Oliver Stone. Olha aqui, ó. Oliver Stone, grande produtor, cineasta. Claro que nesse filme a gente sabe, pra quem assistiu, de 100%, 15 foi muita papagaiada. Tem uma cena que o Jim Morrison coloca até então a namorada Pamela, né? Pamela Curson dentro do guarda-roupa e taca fogo. Aquilo é mentira. Aquilo tudo é balela. Aquela cena que ele pega o pato, ela tinha um pato de estimação. Aquela cena que ele pega o pato vivo, põe dentro do forno e taca fogo, aquilo é mentira, gente. Aquilo não existiu. Como toda filmografia, né, que se preze, tem que ter as lorotas, né, por aí pra contar. Mas é um grande filme, vale a pena assistir. E eu vou contar uma curiosidade desse filme, porque o Val Kilmer, ele foi de uma perfeição na entrega do filme. Tô todo arrepiado, meu, é uma coisa de louco isso aqui, ó. E ele durante um tempo em que o filme já tinha passado, alcançado o estrelado, enfim, o estrelato todo, a fama toda mundial, e o Val Kilmer começou a bitolar e achar que era o Jim Morrison. Ele se vestia pós-filme, tá? Ele teve essa síndrome de Jim Morrison. Então ele se vestia igual ao Jim Morrison, os trejeitos do Jim Morrison, aquela coisa com o peito assim, ó, pra frente, né? A maneira de falar com o olhar bem fixo à lente mesmo, para poder hipnotizar e seduzir as pessoas, era uma coisa bem típica do Morrison. Mas da onde o Jim Morrison tirou isso em vida? De quem? De quem, senhoras e senhores? Ele, Elvis Presley, com toda a sua sensualidade e requinte no olhar. Se bem que ele não está olhando aqui, mas enfim, o olhar. Para quem conheceu Elvis, sabe qual olhar eu estou falando. Certo, produção? Certo, a produção está dizendo que certo. E tem a curiosidade que eu ia falar desse filme, o Val Kilmer ficou tão bitolado em encarnar o Jim Morrison, Maurício, que ele, já no ápice da loucura, as pessoas diziam pra ele, meu, você não tá legal, Jim Morrison, Val Kilmer é Val Kilmer, você é um ator, você tem família, você tem pai, você tem mãe, e você não tem que ficar dessa maneira se comportando como o Jim Morrison, né? O que ele fez? Ele foi até uma igreja católica nos Estados Unidos, e pagou para que fosse celebrada uma missa em memória de Jim Morrison, para que a alma de Jim Morrison deixasse Val Kilmer em paz.
Temos aqui ao fundo do disco Soft Parade, Touch Me ou Dock Me. Come on, come on, come on, come on now, touch me, baby. Can't you see that Essa canção, na verdade, não é do Jim Morrison. Os arranjos, sim, da banda The Doors, os vocais de Jim Morrison, mas de Robbie Krieger. Inclusive, Robbie Krieger, que é o compositor oficial e original de Light My Fire. O Jim só cantou Light My Fire. Então, tá aqui dada a dica, esse filme maravilhoso de Oliver Stone, com esse grande ator, lindíssimo, maravilhoso. Já tá um pouco mais de idade, mas não deixou de ser bonito, não perdeu sua realeza. Eu falo dele, Val Kilmer. Muito bem. E agora eu vou falar de uma outra banda norte-americana que me enche de orgulho, inclusive a banda Maverick 77. Opa, a produção tá me informando. Ô Maurício, nós também somos filhos de Deus, né? Até ele nos convocar para o segundo tempo, não é isso, Maurício? Como diz meu amigo Sbardi, Campai e John Lennon, cheers. E nós aqui da favela, saúde. Obrigado, produção. E aí o que acontece? Eu até esqueci o que ia falar. Foi tanta emoção para tomar uma cerveja que eu vou até cobrar os royalties da cerveja agora também. Muito bem. O que, produção? Ah, o segundo... Ah, lembrei o que eu ia falar. Então, a banda Maverick 77 compôs uma canção chamada God Only Knows, em homenagem a esse grande artista, ainda vivo, graças a Deus, Brian Wilson, líder absoluto, fundador, dono da banda The Beach Boys. E agora eu vou colocar aqui ao fundo aqui, ó, uma canção maravilhosa do álbum chamado Smile, Smile, Sorria, Sorria, de Brian Wilson. A grande ópera que ele fez para Deus, como dizia Paul McCartney. Eu queria ter feito essa música. Não é essa aqui, essa vai ser Good Vibrations. Depois eu coloco a que o Paul queria fazer com os Beatles e não fez. Olha isso. A voz de Carl Wilson, um dos irmãos de Brian. Essa música foi feita pro Carl cantar. Agora a voz do Mike Love, presta atenção, olha o grave. Ela me deixa excitado. Sensacional, eu falo dele, essa obra maravilhosa, uma história de sucesso com The Beach Boys e o fenomenal gênio Brian Wilson, líder absoluto, contrabaixista, vocalista, arranjador, multi-instrumentista dessa grande banda norte-americana, rival dos Beatles, mas era rival só nos palcos, hein? Olha que legal. I'm lost in one. I'm picking up good vibrations. She's giving me citations. E agora eu vou colocar um pedacinho da canção que o Paul McCartney dos Beatles, quando ouviu, ficou estarrecido, o que motivou os Beatles, em Paul McCartney em especial, que era um grande competidor, ele era um grande competidor em termos de composição, a gravar o álbum e compor parte das canções do Rubber Soul de dezembro de 65, um presente para os fãs dos Beatles. Mas antes de Rubber Soul sair, os Beach Boys tinham lançado um álbum maravilhoso. E aí o que acontece? God Only Knows, só Deus sabe. A música que Paul McCartney não fez. Always love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I... Só Deus sabe o que seria de mim se eu não estivesse com ela. Foi assim que disse Brian Wilson, compondo para Carl Wilson, canção especialmente feita para o irmão Carl, que era Brian, Carl Wilson e Dennis Wilson. Ó, tô todo arrepiado, gente, meu Deus, olha isso, cara, olha isso.
Infelizmente o Dennis morreu afogado, era o único surfista da banda. O Carl teve um problema muito sério de câncer no pulmão por conta do cigarro. Corta. E hoje vivos, originais dos Beach Boys, temos Mike Love, que é o primo do Brian Wilson, temos o próprio Brian, e também Al Jardine, grande vocalista e guitarrista, base dos Beach Boys. Outro pedacinho de uma grande canção, um grande clássico. Olha o clima. Voltando aqui para não perder o foco da nossa programação, esse filme maravilhoso intitulado Uma História de Sucesso, The Beach Boys, uma história maravilhosa contada, uma biografia autorizada da própria família de Brian e dos outros Beach Boys. E eu vou contar aqui rapidamente um spoilerzinho, curiosidades do próprio Brian. O Brian, quando criança, ele foi muito judiado pelo pai. Eu não sei se vocês sabem, mas o Brian era surdo de um ouvido, se eu não me engano, direito. Então quando ele gravava em mono, porque ele só escutava de um lado. O pai batia muito nele realmente, era um cara muito carrasco. E depois que eles se tornaram adultos, se tornaram músicos, exímios musicistas, o próprio pai que dominava os filhos, a família Wilson, ele acabou se tornando empresário dos Beach Boys, que roubou os Beach Boys, que vendeu os direitos das músicas dos Beach Boys. E o Brian tinha medo, já mesmo fase adulta, o Brian morria de medo só de ouvir a voz do pai dele, ele tinha pavor de ouvir a voz do pai dele. Murray Wilson, tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. Quero aproveitar e mandar um grande abraço para o meu querido irmão, querido Marcos R, da Rádio Conectados, a maior rádio web do Brasil. Beijo, Marcos, querido. Marcão, que me apresentou ao nosso querido Maurício Fatini. Aqui, ó. Grande filme, procurem lá. Aqui nesse filme vai mostrar também uma curiosidade. O Brian estava muito louco nessa fase já, final de 70 para 80. Aliás, ele teve louco a vida inteira. Mas nunca perdeu a sua genialidade. Então, teve um médico, Eugene, que acabou tomando parte do espólio dele, drogando o Brian, fazendo com que o Brian ficasse alucinado dias e noites para poder, com que ele tivesse a oportunidade de saquear o Brian nas composições, em instrumentos, porque as coisas do Brian eram roubadas, eram furtadas, o Brian não tinha mais vida, até que um dia apareceu uma senhorita chamada Melinda Ledbetter. Inclusive, a esposa do Brian, que ele se casou com essa moça em 95, ela foi a responsável por salvar a vida do Brian, entre aspas, claro, desse médico, Dr. Eugene, que depois ele perdeu também o CRM na época dele, né? É CRM, né, produção? Muito bem, a carteira de médico, foi julgado e foi processado, e tudo isso que vocês já sabem que está nesse filme aqui, ó, The Beach Boys, uma história de sucesso, muito legal mesmo, muito legal. Olha o ator, John Cusack, Paul Dano, Elizabeth Banks e Paul Giamatti. Meu, o filme é maravilhoso, procurem. É um filme de 2018, 16, 18, por aí. E aí, essa moça conseguiu com que o Brian tivesse essa liberdade dele, tomou os remédios adequados, né, enfim, para controlar a ansiedade dele. O Brian tinha um problema meio com esquizofrenia, algo assim, de tanto que ele apanhou na vida, isso é óbvio. Infelizmente ontem, como ele dizia, o seu anjo da guarda, a senhorita Melinda Ledbetter, faleceu aos 77 anos de idade e deixou 4 filhos, é isso, produção? 4 ou 5 filhos, se eu não me engano, todos eles adotados, se eu não me engano, hein? Se eu não me engano. Bom, enfim, depois a gente vê isso aí. É muita história, antigamente eu sabia de muita coisa, hoje eu não consigo lembrar de muita coisa. Mas enfim, mas é um filme muito interessante porque você vê a ascensão, glória e queda de um astro que não deixou a peteca cair. E agora eu falo e pergunto aos nossos queridos amigos que seguem o nosso canal, melhor dizendo, o canal Nas Trincheiras do Rock and Roll, do meu querido amigo Maurício Fatini. Um beijo a você, todos os colaboradores. E eu, desse que vos fala, Cleiton Lemors, da banda Maverick 77. Onde estamos na fila do pão? Hein, Maurício, querido? Pois eu sou o pão, Maurício. Pois eu sou o pão que o diabo amassou. Muito bem. E eu me despeço ao som dessa grande banda, The Beach Boys. Beach Boys. Aqui, ó.
Good Vibrations. E claro, a minha Sheraton One by George Harrison. Muito bem. Inclusive, eu gostaria de fechar hoje o programa. Quero mandar um abraço para todos os nossos ouvintes, os nossos telespectadores que já seguem o canal Nas Trincheiras do Rock and Roll. Só lembrando que os nossos conteúdos vão ao ar todas as sextas-feiras a partir das 8 da noite. Às vezes acaba indo na quarta por uma questão técnica de salubridade mental, insanidade mental desse que vos fala. Às vezes eu tenho uns picos de loucura e aí eu acabo não gravando os vídeos que o Maurício me pede. O Maurício vai ficar bravo comigo, mas o Maurício é um querido irmão que eu amo de paixão, tenho um grande respeito, um grande músico, produtor, pai de família. Maurício, querido, um beijo pra você e todos os nossos seguidores, os colaboradores do canal As Trincheiras do Rock and Roll. Eu queria terminar, se é que vocês me permitem, com uma canção da banda Maverick 77. Ela tem tudo a ver com o que aconteceu no último domingo. Essa canção chama-se Meus Amigos Querem Me Matar e é mais ou menos assim, ó. Meus amigos querem me matar e nesse mundo louco eu vou mandar. Vou mandar pra onde? Pra puta que pariu eu vou mandar todos eles que tentaram me derrubar de alguma maneira aqui no rabo de vocês. Estamos de volta ao vivo para todo o Brasil na próxima sexta-feira. Maurício, querido, um beijo pra você. Desculpa aqui a polêmica, mas a arte assim é livre. Temos que ser livres, profissionais e ousados e sinceros acima de tudo e respeitar os nossos dons sempre fora e em cima do palco, porque com o Maverick não se brinca. Valeu, até a próxima!